Bem, pessoal, é o seguinte, a situação para os golpistas aí acabou se complicando. Eu pensei que o Alexandre de Moraes, de certo modo, tinha ficado quieto por esses dias. Eu falei, poxa, a coisa vai ficar mais tranquila, né? E isso não vai ser dado sequência. Bem, a coisa piorou. A situação ficou difícil para os caras lá, né, que atacaram, partiram para cima do ministro Alexandre de Moraes. E olha, com esse novo depoimento, a coisa, com esses 5, né, que parece que foram 5 depoimentos, tanto o Alexandre de Moraes, eu acho que, né, dos 3 filhos, e tem mais uma outra pessoa que deu depoimento. Então eu vou contar tudo isso para você, mas antes de mais nada eu já peço para você já deixar um like, né? Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal é um canal de direito e política, tá? A gente tá aqui lutando contra o Bolsonaro e o bolsonarismo e explicando de uma maneira clara, né, para que as pessoas sobre política, para que as pessoas não caiam também em golpes como esse. E aí você vai falar, poxa, esse é um canal progressista? É um canal progressista, mas é um canal também para quem gosta de direito, né? Porque o cara que gosta do direito, da política, nem tanto, mas o cara que gosta do direito, ele não vai participar, ele não vai se envolver numa furada dessa de atacar ministro do Supremo Tribunal Federal. Você entende como é que é? Ele não entra nessas furadas, porque o cara, ele tem ali uma consciência de direito, ele tem uma consciência sobre política, da qual ele não se envolve. Ele sabe que é no mundo das ideias, ele não vai entrar numa furada dessa para ser, de certo modo, né, muitas vezes, no caso aqui, a jaula, né? Bem, você já sabe, né? Eu já pedi para você, já deixa um like pra você não esquecer. Se você é de esquerda de verdade, né? Se você é progressista, você vai dar um like aí, beleza? Bem, é o seguinte, como todo mundo já sabe, só para poder relembrar aqui a história, como todo mundo já sabe, o ministro Alexandre de Moraes estava lá em Roma, ele, a família. Tinha a questão também lá, de certo modo, né, que ele estava lá dando palestra, e aí de repente pessoas de maneira ensandecidas, indo na ideia do Bolsonaro e do bolsonarismo de modo geral, acreditaram que, bem, o crime, pelo menos, né, que eu entendo, na teoria deles, pensando como eles pensam, né, é complicado falar isso, né, mas enfim, o crime só é aqui no Brasil, lá fora não, lá fora eu posso pintar e bordar, eu tenho dinheiro, não, a coisa complicou, porque de certo modo, quando o crime é cometido aqui ou fora, né, o brasileiro ele pode ser julgado aqui, e eles não sei se não sabiam disso, a casa caiu. E para piorar toda essa situação, a Polícia Federal foi para cima, você já tá sabendo dessa situação, a coisa ficando feia. Bolsonaro, até no presente momento, não se manifestou sobre essa situação, que Bolsonaro também já tá cheio de problema com o TS, o Tribunal Superior Eleitoral, e eles se deram mal de verde e amarelo sozinhos, tá? Ficou nessa daí, a casa caiu, ninguém vai apoiar, ninguém tá caçando nada disso, e agora piorou. A coisa piorou, porque quando parecia, não, o ministro Alexandre de Moraes vai deixar isso pra lá e coisa e tal, como diz o caso do outro, o outro falando assim, não, foi só um tapa só e derrubou um tapa só? Desde quando? Na Lei 10.406 ou até mesmo no Código Penal ou a própria Constituição permite que isso aconteça? Um tapa só porque não foi você, né? Então, independente disso, a casa vai cair aí, né? A gente fala desse Bolsonaro, a gente até acaba perdendo o foco, mas independente, tá? Os bolsonaristas vão ser punidos, tá? A coisa piorou porque quando dava-se a impressão que não, vai estar tudo certo, tá tranquilo, tá quase que favorável, vai ficar para lá, vai pedir desculpa e não foi pro política e vai ficar, não vai ficar. As notícias são péssimas para os bolsonaristas. E, como eu já havia mencionado, aí você vai falar, pô, Cláudio, você utilizou uma expressão muito forte, né? Porque você já tinha mencionado. Se isso começa a virar natural e passa a mão na cabeça e bate pra lá, e bate nas costas, e dá tapinha, não, tá tudo certo, parabéns, os caras vão sair como heróis. E não podem, porque senão vai virar um transtorno nesse país. Já vivemos 4 anos de barbaridade com o Bolsonaro pintando e bordando, e agora ele resolve você viu no vídeo anterior, ele resolveu aí atacar o Lula. E o que acontece? Os bolsonaristas agora estão querendo começar a ficar meio ensandecidos. E a Suprema Corte não vai permitir. E aí você vai falar assim, não vai permitir. Olha só, presta atenção. O ministro Alexandre afirmou ou reafirmou tudo que ele tinha dito antes. E o pior é que agora a coisa piorou. Parece que
vai ser utilizada as provas, as imagens lá do aeroporto de Roma, para poder, de certo modo, mostrar, compactuar com tudo aquilo que eles disseram. Parece que, pelo que foi... A gente vai ler aqui o que está na matéria, mas parece que a própria família está dizendo assim, ó, vocês vão observar, a família do ministro Alexandre, vocês vão observar que as imagens vão, né, de certo modo, concordar com o que a gente está dizendo, né, se é que esse é o termo. Mas as imagens vão ser uma ligação do que a gente está dizendo e com as imagens apresentadas. Bem, dito isso, vamos lá para a matéria do Estadão aqui. Alexandre de Moraes diz à Polícia Federal que foi alvo de 2 investidas dos Montavani, eu acho que é dos Mantavoni, de novo errando, Mantovani, em Roma, tá? Você roubou as eleições, olha só, e agora? Como é que fica isso aqui? Se afirma uma barbaridade dessa para um ministro do Supremo Tribunal Federal e acha que vai ficar tudo certo? Não explicaram para vocês que, independente de lá ou cá, vocês iriam, de certo modo, responder pelas, né, as atitudes, né, que tiveram? Aí agora a casa caiu, o ministro confirmou isso. E como é que vai ficar? Bem, eles eu não sei, não tenho nada a ver com isso. Desde já tem tempo aqui que a gente fala no canal para não fazer esse tipo de atitude, para não agir de maneira ensandecida, para não agir dessa maneira. E agora o ministro foi e peitou. Essa que é a realidade. Em depoimento nessa segunda-feira, dia 24, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele detalhou como ele e a sua família foram acuados e hostilizados no dia 14 pela família do Roberto Mantovani, filho, e Andréa Munarão. Ofensas e agressões políticas. As imagens comprovarão. E agora? Como é que fica? Bem, e agora eu não quero saber. E agora, sabe aqueles canais ensandecidos que ficam, faz isso, faz aquilo lá, que o ministro não sei o quê? Pois é. Pergunta para eles aonde está escrito na Constituição que você pode, bolsonarista ensandecido, fazer o que quiser. Sabe o que é? Da Jovem Pan, da Jovem sei lá o quê, Jovem dos Panos? Pergunta para eles. Por quê? Já faz tempo que a gente vem aqui, os canais progressistas. Gente, olha, presta atenção, isso aqui é no mundo da política, no mundo das ideias. Presta atenção, a gente tem que respeitar as pessoas, discorda e tal, mas aqui no mundo das ideias, o Lula mesmo já falou que tinha opinião diferente lá com um parente dele ou outro, mas ficava lá fora e tal. Pergunta para eles. Eles vão dar a resposta. E sabe qual é a resposta que eles vão dar? Não temos nada a ver com isso, isso é problema de vocês, que vocês se virem. Vai gastar uma nota com um advogado. Com um advogado, não. Porque nesse caso aqui, vai precisar de um advogado que é especialista em direito penal, vai precisar também de um outro que é especialista em processo penal, tá? Sobre as regras do processo, e vai precisar também de um outro advogado especialista em Constituição. Vai precisar de um conjunto de advogados. Sabe por quê? Porque esse pessoal aqui entende muito de Constituição. O ministro Alexandre de Moraes tá lá, como diz o pessoal lá, com o livro na mão direto com a Constituição. Os caras escrevem aí livros aí que, de certo modo, são seguidos por todo o Brasil. O cara foi lá pra Roma, lá dar uma palestra lá, porque o pessoal queria saber um pouco mais sobre né, o direito em si. E agora? Pois é, a casa caiu. Caiu por quê? Não foram avisados? Foram sim. Só que ficou ensandecido e acharam que simplesmente podiam, de certo modo, chegar e fazer qualquer coisa, mas não é assim. Agora a casa caiu e olha só o que aconteceu para poder piorar tudo isso. Porque se você acha que tá tudo certo e que não vai piorar, vai ficar complicado. Se você acha que aquela narrativa do advogado lá dizendo, não, porque foi só um entreveiro que nada. As imagens vão comprovar, e não só na parte do depoimento, mas o ministro Alexandre, né, todo mundo sabe. O cara entende, né, não é à toa que é ministro do Supremo, mas vamos lá, vamos pra matéria, porque a casa vai cair, tá? E ó, só pra poder dizer, eu não sei porque que esses caras estavam com a cabeça
Só pra poder dizer, como é que você vai... Você não fala isso pra ninguém, você não acusa ninguém sem nenhuma prova. Imagina você chegar pra um ministro do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte, e falar assim, ó, você roubou as eleições, você roubou o quê? Sabe a diferença de roubo e de furto? Não. Então, como é que você tá falando? Então, mas só pra poder dizer, aqui, ó, gente, ó, o ônus da prova, o novo Código de Processo Civil fala, o ônus da prova cabe a quem acusa. E agora vocês vão ter que provar, os bolsonaristas ensandecidos vão ter que provar lá no Supremo. E não vai ter prova para poder, né? E vocês vão perder. Vão perder a ação. Vai perder a ação, vai pagar um dano moral, né? Significativo. E além disso, tem a jaula, como diz o Thiago. A casa vai cair, não tem condições. Não explicaram isso para você? Ah, não, eu esqueci. Eles não são inscritos nos canais progressistas, não são inscritos nos canais que estão falando aí sobre política e direito, de modo geral, falando a verdade. Não são. São inscritos naquele lá do Plan, né? Do jovem sei lá o quê. E aí, ó, a casa caiu, ó. Olha só. Olha só o que diz aqui a matéria. Em depoimento nesta segunda-feira, dia 24, o ministro do Supremo Tribunal Federal detalhou como ele e a sua família foram acuados e hostilizados lá na Itália, no dia 14, pela família, né, de Roberto Mantovani, filho, e Andrea Munarão, tá? Ofensas e agressões políticas, as imagens comprovarão. Então tá aqui, você vai... Ixi, só a imagem do Alexandre de Moraes aqui, levei um susto, meu. Levei um susto aqui vendo a imagem do ministro Alexandre de Moraes. Não, foi eles lá que disseram, viu, Alexandre de Moraes? Não fui eu, não tem nada a ver com isso aqui. Ó, o que tá dizendo aqui, ó? O ministro Alexandre de Moraes, mais conhecido pelo Roberto Jefferson de Xandão, do Supremo Tribunal Federal, afirmou à Polícia Federal, disse lá no passado e, né, voltou a dizer o seguinte, que foi alvo de não só uma investida no aeroporto, foi alvo de 2 investidas no aeroporto em Roma no dia 14, destacando que Roberto Mantovani Filho e André Munarão, apontados aí como autores das hostilidades, teriam dito que o magistrado havia, abre aspas, fraudados as urnas e roubadas as eleições. Primeiro, que existe uma grande diferença entre roubo e furto. Então, por aí você já tem mais ou menos aí uma noção. Vão tomar, né, dentre outras coisas, vão responder aí por calúnia, injúria, difamação, enfim, dano moral. E aqui tem um monte de coisa e vai somando crime, vai. E aí é ministro do Supremo Tribunal Federal e, dependendo de como for, se for de certo modo, tentando atacar o Estado Democrático de Direito, aí a pena vai aumentando. Meu, é uma loucura. Ah, meu pai. Ah. E isso é um problema, lembrando, de bolsonarista ensandecido, que a gente já tem avisado aqui. Mas vamos lá, tá? Aí você já sabe, né? Que o pessoal falou isso aí sobre o ministro Alexandre de Moraes. Eu já disse aqui várias vezes que o ônus da prova cabe a quem acusa. Se tá dizendo que o ministro roubou, dá, então tudo bem. O ministro Alexandre tá dizendo assim, ó, prova agora. Prova, você tá dizendo isso, prova. E agora, como é que vai fazer pra provar? Como é que vai dizer? Não, foi brincadeirinha. Eu tava ensandecido, eu tava emocionado por conta do Bolsonaro. Como é que fica? Como é que fica agora? Ah, aliás, eu não quero nem saber, né? A gente fala aqui já faz um tempo, vamos lá, direto pra matéria. O ministro e 4 integrantes de sua família foram ouvidos pela Polícia Federal nesta segunda-feira, dia 24. Nos 5 depoimentos foram destacados que as hostilidades dirigidas ao magistrado eram políticas. E como eu falei, pelo fato de ser hostilidades políticas, a casa vai cair porque vai aumentar, tá? A pena, né? E teriam o intuito de constrangê-lo. A família garantiu que as imagens do aeroporto italiano comprovariam a versão, tá? E, assim, ó, só para poder adiantar, o pessoal vem, depois de ir para casa, descansar, ficar mais tranquilo, repousar, tomar um café, tomar um chá. Passado todo esse tempo, e aí, a família do ministro vem, a Polícia Federal, e não só fala que teve um ataque, mas que teve 2, aí você já se prepara que a casa vai cair. Com a narrativa do advogado que tem lá, eu acredito que vai ser muito difícil
mas muito difícil. E aí vai falar com base em quê? Cara, aquela narrativa de dizer assim, não, ele afastou, houve entrever, isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar lá no Supremo. Não vai de jeito nenhum, tá? Então, com as imagens que o ministro vai apresentar, né? O ministro Alexandre de Moraes aí, nesse caso, está informando que houve agressão, e com as imagens e mais o depoimento, e mais outras pessoas que estavam ao lado lá, aí vai ficar difícil, tá? Segundo o ministro Alexandre segundo o relato por o Alexandre de Moraes e seus familiares da Polícia Federal, André abordou o ministro enquanto ele estava fazendo credenciamento para entrar na sala VIP na companhia aérea, tá? E aí tem o nome da companhia aqui. Foi relatado à Polícia Federal que ele teria chamado o Alexandre de Moraes de... né? Já tem os nomes aqui, você já tá sabendo já, tá? Na realidade foi o André que chamou o ministro Alexandre. Ainda de acordo com os depoimentos, depois que o ministro Alexandre de Moraes entrou na sala VIP, então ela já fez, na teoria aqui, um ataque antes, tá? André teria começado a gravar o Alexandre de Moraes. Olha só que... cara, tem condições, vai, investe no ministro, depois começa a gravar o ministro Alexandre de Moraes, aí o pessoal alerta, fala assim, escuta, se você não parar de gravar aí, né, você vai ser processada. E isso, de certo modo, já vai mostrar uma boa fé ali das pessoas que foram vítimas, de dizendo assim, olha, a gente tentou, de certo modo, evitar que essa situação piorasse. E aí vai, né? Então tá aqui. Aí tem mais outra sequência. Aí, de acordo com os depoimentos, depois do ministro, né? Aí, do ministro Alexandre ele entrou na sala VIP, André teria começado a gravar o magistrado e afirmado que ele havia fraudado e roubado. Então, naquela mesma conversa, tá? Bolsonarista ensandecido de ser. Foi nesse momento que os filhos do ministro Alexandre de Moraes, que ainda estavam no credenciamento, teriam alertado André, indicando que, se não parasse, seria gravada e processada. Aí, de certo modo, o comportamento, né, da André aí vai piorando. Vai o advogado lá, enfim, do Alexandre de Moraes, vai falar, olha, foi ela mesmo assim, diante das tentativas de convencer, pedir para parar, para não gerar, não era o objetivo do Alexandre de Moraes processar. Mesmo assim, ela não parou. Isso, né? Só pararam depois que, né? Você vai saber aqui qual foi o momento, tá? Nesse momento, na porta da sala VIP, o filho do ministro tentou pegar seu celular para gravar o ocorrido. Ocasião em que Roberto teria dado um tapa em seu rosto, o que o fez com que os seus óculos caíssem. Agora, olha só. Falta até... Não, é sério. Você fica assim, como pode? Deu até tapa no rosto. Gente, aonde que esses bolsonaristas estavam com a cabeça? Porque agora parece que, de certo modo, depois do direito chegar ali para coagir, né? Direito é força. Aí eles ficaram... Assim, é totalmente diferente do que a narrativa que eles estavam contando para a justiça. De dizendo que não, foi eles lá que começaram, o filho do ministro e tal. Olha só, isso supostamente, vou colocar aqui. Então, gente, ó... como é que eu posso dizer pra você aqui? Eu não vou nem mostrar a foto do senhor. A matéria do Estadão realmente queria, se é que assim a gente pode dizer, parabenizar, né? Parabenizar. É que tá aqui contando o que aconteceu, olha só. Deu até tapa no rosto do filho do ministro. Mas, gente, a gente tenta falar aqui todo dia, mas parece que, né? Você sabe o que é? É que assim, a narrativa que a gente conta aqui, o que a gente fala, a história que a gente mostra, fala para as pessoas, parece que ela já não é, para alguns bolsonaristas ensandecidos, ela não é o suficiente. Ela parece que quando a gente começa a contar aqui, diz, olha, você tem que ter respeito ao ser humano, a pessoa, mesmo que você discordar, mas você tem que respeitar lá, tem a própria Constituição falando sobre isso, artigo 5º, todos nós, né, todos seres humanos somos iguais, independente de homem ou mulher. Não. Parece que para o bolsonarista ensandecido, você tem que falar assim, olha, você que é bolsonarista, você tem superpoder, você voa.
Parece que é assim. Aí você vai falar, nossa, Cláudio, mas você tá ensandecido falando um negócio desse. Não, é porque a narrativa bolsonarista, eu vou abrir meu coração e vou falar pra você. Parece que a narrativa bolsonarista é essa. Que pra você falar o que o bolsonarista quer ouvir de uma maneira que seja suave e gostosa, parece que você tem que falar pra ele assim, ó, você pode tudo. Bolsonaro, inclusive, ele ofendeu o Lula, você também pode. Você pode fazer qualquer coisa, não pode. Não pode. Aí vai falar assim, ah, Cláudio, mas eu não vou te dar o like se você falar que eu não posso voar. Então, você vai ficar sem o like, você vai ficar sem voar, bolsonarista, porque eu não vou falar essa mentira pra você. Falei aqui várias vezes, fui ofendido em live por bolsonaristas ensandecidos. E agora, ó, a casa caiu. Deu tapa no rosto da pessoa errada, tá? E agora que se vira pra poder explicar. Eu quero ver qual vai ser a narrativa, a história do seu advogado de defesa, da família ensandecida que partiu pra cima do ministro Alexandre de Moraes. O que ele vai contar lá no STF. Eu quero ver se ele é tão bom assim o suficiente pra poder convencer todo mundo. Com as imagens lá do Supremo Tribunal, com as imagens lá do aeroporto de Roma e também com os depoimentos das pessoas que lá estavam, eu quero ver se ele vai ser bom o suficiente para poder convencer. Não vai convencer, essa que é a realidade. Olha, a coisa ficou feia para os bolsonaristas de modo geral. A casa caiu e ó, eu sempre digo aqui, né, se depender de mim para poder ficar falando história igual na Jovem Pan e na Jovem dos Panos que o pessoal fala, pra ganhar like, querido, não vou falar. Sabe por quê? Porque, ó, e agora? Tá de verde e amarelo, tá? Agora, cadê? Cadê o Caio Coppola, que de certo modo ficava ensandecido aí há um tempo atrás? Cadê ele pra poder vir falar? Cadê os caras pra poder vir falar que isso tá certo? Aonde? Qual direito que vai garantir que uma outra pessoa tem o seu direito violado? Sem nenhum sentido. Tá? E que os bolsonaristas que se responsabilizem pra lá. Agora, falem pra eles aí, ó. Pra poder. Pra jovem lá. Pra ela tentar explicar. Pra tirar isso da cabeça de alguns brasileiros. Que foram, de certo modo, na ideia deles. Tá? Porque eles tinham a obrigação de falar a verdade pra você. Aí fala, eu não gosto de canal de esquerda e tal. Não gosta aí, ó. Tá aí. Olha o resultado aí. Agora. Tá querendo que fale que os bolsonaristas voem? Tá aí o resultado. Só vou dar like se falar que eu posso ir pra cima. Pra cima de quem? De ministro. Igual o Bolsonaro, xingando o Lula. O Bolsonaro xingou, também vou xingar. Vai? Aí é o resultado aí, tá? Gente, esse era o vídeo de hoje. O vídeo saiu longo aí, justamente porque, gente, isso é inacreditável. É inacreditável. O cara dá um tapa no filho do ministro Alexandre de Moraes. No filho do ministro, né? Mas o cara dá um tapa no filho do ministro do Supremo Tribunal Federal e acha, não, foi só um tapa, só 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 15 e vai ficar só mesmo na cabeça dos bolsonaristas ensandecidos, tá? Cadê? Né?